Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 66 do podcast Voz Afro, o podcast do Banco Afro. E antes de apresentar nosso convidado, vamos aqui com alguns recadinhos para vocês. Você que nos assiste aqui no YouTube, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe o comentário também. E é isso. E você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro, que estamos também presentes também no Instagram, como podcast Voz Afro, e também no TikTok, só com Voz Afro. E agora, para esse nosso convidado aqui, Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso podcast, sinta-se em casa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E te dar as boas-vindas de novo, né? Apresentar você aqui, Jorge Júnior da Trampei. Vai falar um pouquinho mais sobre a Trampei, sobre você também, sobre um pouco da sua história. E é isso, seja bem-vindo. Júnior, super obrigado. Eu estou feliz demais de estar aqui. É, a causa é mais do que nobre, né? Estar num lugar chamado Voz Afro, para mim, é muito sensível. E para mim, a gente tem que realmente dar muito mais voz àquilo que a gente tem feito, né? Tem representado, até para que mais pessoas possam estar acessando esse universo também e crescendo por meio disso. Bom, um pouco de mim, me chamo Jorge, estou empreendendo aí à frente da Trampei desde 2020. A Trampei é uma fintech de impacto social para trabalhadores informais, então a gente vai contar aí com principalmente motoristas de aplicativo, entregadores na sua grande maioria, pessoas aí que estão trabalhando na chamada gig economy, né? Então uma nova economia e precisa, obviamente, da gente servir essas pessoas de uma forma também atualizada. Então, estou muito feliz, assim, com o convite de vocês. É um pouco do que eu sou, mas por trás aí de Trampei tem uma pessoa que crê muito no impacto das vidas, assim, né? E justamente a gente chegou no momento de entender que isso precisava passar por uma questão financeira. E se assim tivesse que da nossa parte criar um banco, é isso que a gente ia fazer para que essas pessoas pudessem realmente ter uma inclusão financeira maior, mas principalmente mudar a vida delas. É nisso. É isso, Júnior. Eu ia falar justamente isso, que a gente tem uma pergunta, duas perguntas aqui bem clichês aqui que a gente faz. É uma no Ah, início do podcast e outra no final da gravação. A do início você já respondeu em parte, ela já, né? Que a gente pergunta realmente quem é o Jorge e como é que foi essa ideia, cara, de criar a Trampei, como é que foi isso, de onde surgiu, assim, sei lá, tava de repente num bar tomando uma cerveja e deu aquele estalo assim, pô, vou criar esse negócio aqui. Como é que foi isso? legal, legal. Assim, eu geralmente compartilho que foi uma sequência de fatos e depois tive assim uma epifania desse estralo aí. É, mas assim, eu trabalhei muitos anos, tenho uma origem assim, né? Vamos começar do início. Eu nasci num lugar, num subúrbio de Recife, vou com aquela família né, com a minha típica família que vai tentar oportunidade, coisas melhores em Brasília. E em Brasília eu estudo muito, enfim, para conseguir ter meu espaço e faço comunicação social. Eu falava para minha mãe, falei, mãe, eu fiz comunicação, mas não para poder promover os outros. Um dia eu vou ter um negócio meu e eu vou conseguir utilizar isso para que a gente consiga promover essa mudança. E aí a Trampei, por exemplo, foi meu trabalho de conclusão de curso. Mas dentro do universo que eu trabalhava com comunicação, trabalhei muito tempo em associações de classe, otimizando a relação do trabalhador, né, com o trabalho em si, como é que isso poderia virar uma relação melhor e, inclusive, mais benéfica. Então, a gente construiu alguns cases de sucesso para algumas outras, né, associações, eu construí à época para advogados, para médicos, e aí eu entendi que para eles já estavam muito bem servidos, né? E o que me incomodava mesmo na minha alma era conseguir virar uma forma de benefício para quem não tinha. Então, a Trampei nasce justamente da vontade de levar benefício, construir um canal de benefício para quem não tinha, e aí quando a gente bate justamente nas pessoas, nos trabalhadores informais. Escolher o trabalhador informal foi justamente a ideia da epifania que eu disse que eu tive. Porque meu pai foi entregador, minha mãe professora, mas ele justamente dentro desse universo que eu passei minha infância inteira, dentro de uma moto, andando para cima e para baixo, e dentro do baú, e aí foi quando eu vi que além, né,
quase 25 anos depois, é que as pessoas ainda assim passavam pelas mesmas dificuldades que ele lá atrás, e somadas de algumas outras coisas. Então, foi nesse momento que a gente realmente resolve encarar eles como o principal público, né? O primeiro objetivo. Entendi. E para quem não conhece, assim, quem, você, por exemplo, cai de paraquedas aqui hoje aqui não tem ideia do que seja Trampay. Eu ainda sei porque a gente tem uma relação também comercial entre Trampay e Afropay, né? E Banco É. Afro aqui. Mas para quem não tem ideia, assim, o que a Trampay realmente faz hoje, assim? A gente vai trabalhar com uma conta digital para os trabalhadores informais, para esses entregadores. Vamos oferecer também crédito para eles. Então, é um veículo de crédito que essas pessoas não passavam nem pela porta do banco, que dirá ter limite, que dirá ter autorizado um cartão de crédito. E aí o que a gente otimizou foi chegar, né, quadruplicar a possibilidade de crédito que ele teria, levando aí justamente fazendo para ele ser mais fácil esse dia difícil, né? Então, os caras vão ter problema com o combustível da moto, com levar o pão para casa, vão ter uma dificuldade enorme com liquidez financeira. E aí a gente consegue gerenciar por meio da nossa conta digital uma antecipação de recebíveis. Ele pede o dinheiro agora pela nossa plataforma e o dinheiro cai em 30 minutos lá na conta dele, disponibilizado, sem que ele tenha nenhum tipo de burocracia, ele consegue já ter uma antecipação do recebível dele. Certo, maravilha. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, Jorge, em relação assim, você foi conhecer, foi saiu de Recife, foi Brasília, né? E sempre quis empreender e tal, e teve sua ideia, e ver Trampei também, fez comunicação social. Nessa jornada sua, assim, então eu falei assim, cara, eu vou empreender, eu vou trabalhar agora por conta própria. Qual foi o pior gargalo, assim, que você enfrentou, assim, para dificuldade? No início mesmo, assim, cara, comecei a empreender, não consigo linha de crédito, não consigo, não tem grana para investir agora. Como é que foi para você assim esse início do empreendimento? Cara, foi muito difícil, Júnior, muito difícil mesmo. Tive que abandonar tudo que eu tinha a nível pessoal, então abdicar, por exemplo, eu morava só, tive que voltar para casa da família, uma série de outras situações que eu tive que abdicar. Esse daí já é o supérfluo, mas assim, de coisas básicas mesmo, de abrir mão para conseguir pegar toda a minha energia para poder trabalhar. O que eu fiz? Se eu não tinha dinheiro também, né, e também não tinha acesso a crédito na praça, digamos assim, também em outros bancos, o que eu fiz foi trabalhar o convencimento de pessoas próximas a mim, a entender exatamente para onde é que a gente estava indo, a qualidade do projeto, entendendo como é que a gente queria resolver. Então, todas essas pesquisas, tudo que precisava ser feito, já estava tudo embasado, e aí eu fui convencendo cada uma dessas pessoas que eu encontrava para que elas crescem também no projeto. Foi quando eu conheço os meus sócios, né, que estão dentro da operação hoje, e depois vem uma série, à medida que as coisas vão avançando, uma série de outros investidores. Sim, mas aí assim, então o gargalo inicial, na Foi verdade, foi financeiro, com certeza. financeiro mesmo, né? Assim, eu acho que isso é o principal, né, Jorge? Assim, de muita gente assim que está empreendendo, o principal gargalo inicial é o financeiro e também pessoas acreditarem na sua ideia, né? Por mais Perfeito. fantástica que ela seja, assim, cara, eu tenho ideias porreta aqui, fantástica aqui, mas será que vão comprar a minha ideia? E teve isso também, assim, das pessoas olharam assim e falaram assim, cara, esse cara tá viajando muito. Tá viajando com esse negócio de trampeiro, isso não vai dar certo, não. Teve isso também? Só em todas as portas, Júnior. A maioria. Só em 99% delas. 1% foi que deu certo, e aí hoje a gente conta, a gente brinca aqui, né, que a diferença do louco e do gênio é que o dar certo, né? Enquanto isso, continua louco, entendeu? Então, assim, quem você passava, as pessoas continuavam dizendo que você era louco, que não estava entendendo nada, mas é um momento de você não entender também, as pessoas não conseguirem compreender tudo, né? Porque você está montando uma coisa nova. Não é Uhum. por exemplo, uma academia que você vai abrir cedo, as pessoas vão lá malhar e ela fecha 10 da noite, nem uma padaria que vai vender pão e é isso. Então, se você fazer uma startup, tem aliado a isso uma dificuldade também de modelo de negócio, de entender como é que vai a rentabilidade, como é que isso se paga, quanto que vale, como é que você consegue acesso a esse funding. É muito difícil. Eu diria assim que e sem glamour nenhum, que você tem que abrir mão, eu abri mão de tudo, Júnior, abri mão de tudo mesmo, de toda qualquer vaidade pessoal, tudo
para poder me dedicar 100% e conseguir convencer as pessoas. Não é fácil convencer as pessoas, mas quando você quer muito e as pessoas veem aquilo no seu olho e que você é uma pessoa muito executiva, eu acho que o que diferencia muito também é porque as pessoas colocam muito crédito esperando que o investidor vai mudar a vida delas. E ele não vai fazer isso por você, nem por ele em muitas partes, e muitas vezes, né, e muito menos por você. Então, assim, não existe investidor que muda a vida, né, nesse lugar que a gente romantiza muito. Existe um lugar que você vai batalhar tanto, né, e depois, quando o investimento vier, você vai trabalhar 3 vezes ainda mais, para poder dar conta já do que você dava, somado à responsabilidade de ter um novo cheque. Então, assim, a gente tem que ter muito claro isso, do investidor não mudar essa sua perspectiva. O que ele dá, na verdade, beleza, ele acredita em você e agora você tem que seguir executando. Exatamente. E aí, você então teve essa questão de vender a ideia que não foi fácil, isso para o investidor, para quem colocar grana, e para o cliente. Como é que foi isso? Porque você faz serviço para motoboy, para caminhoneiro também, né? Você comentou também e tal. Como é que foi para vender a ideia para o seu cliente, cara? Porque fala assim, mano, vou entrar aqui, vou cadastrar, será que isso é bom mesmo? Será que isso é real? Será que vai ficar com o meu dinheiro ali retido? Como é que foi essa parte aí do cliente em si? Cara, excelente pergunta, assim, Júnior. Isso a gente passa todos os dias. Isso, atendimento com o cliente é todo dia. Não tem esse dia que vai terminar e qualquer empresa, ela vai viver isso, né? E ainda mais quando a gente fala a escala. Hoje a gente está atendendo diretamente 12 mil correntistas ativos em mais de 400 municípios. Então, assim, vão ter, agora, são maneiras diferentes, né? As pessoas, por exemplo, os usuários de São Paulo chegam de um jeito, os da Bahia chegam de outro jeito, os do Norte chegam de outro jeito. Mas todo mundo vai ter as suas desconfianças, e é um trabalho lidar com gente na ponta, e isso talvez o maior desafio. O maior desafio para mim hoje não é convencer investidores. Para mim, o maior desafio é você ter um bom relacionamento com toda a base, isso está sempre azeitado. Porque, de fato, né, as pessoas, ainda mais quando recebem por aqui o seu salário e tudo mais, seus repasses, como a gente vai dizer, senão isso é a parte mais sensível da vida delas, né? Onde elas mais dependem ali para poder estar vivendo. Então, realmente a gente tem que ter muita responsabilidade e fazer as coisas com a maior transparência possível. Sim, e aí, para o meu entendimento assim, de como é que funciona, Jorge, a Trampay vai lá, fecha o contrato com a empresa, e a empresa em si começa a pagar seus funcionários via Trampay, né, seus entregadores via Trampay, seria dessa forma, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui vira inicialmente uma conta de repasse, que a gente vai chamar, né? Uhum. É como se fosse uma alusão ali à conta salário. Então, começa a receber por aqui e depois ele já fica apto para poder solicitar os outros benefícios que a gente tem. É meio que você Seja vai ativar um plano digital para ele, né? exatamente. Então, muita gente a gente incluiu financeiramente, bancariamente, na verdade, porque essas pessoas ainda dependiam de lotérica. Muita gente, foi a primeira vez que eles fizeram um Pix. Muita gente tem desconfiança de como é que é feito as situações dentro do banco, né? E a gente sempre disponibiliza, trata eles a mesma forma. Minha máxima aqui eles precisam ser tratados igual as pessoas do cartão Black são tratadas. Entendendo que o cartão Black não tem, para mim, gente Ctrl+C e V, independentemente da origem delas, né? Então, vão ter pessoas muito difíceis dentro do cartão Black, assim como vão ter pessoas difíceis também aqui dentro da Trampay. E assim, a gente vai tentando lidar com as difíceis e também as que são mais fáceis, né, de lidar. Mas aí vem uma diferença, acho um pouco gritante assim, por quê? Quando você está numa uma conta convencional que tem um cartão Black, a pessoa já tem uma renda muito alta e tal, é muito bem instruída, enfim, tem um conhecimento muito grande de muita coisa e tal, tem grana, né? Porque para ter um cartão Black não é qualquer pessoa que vai ter. Você lida com pessoas que talvez nunca tiveram conta bancária na vida, Exato. né? E como você falou, tem pessoas que nunca fizeram um Pix na vida, não sabem nem o que é Pix. E a desconfiança, né? Tudo isso. E aí, como é que vocês fazem, cara, para driblar toda essa desconfiança, driblar tudo isso, driblar a questão do atendimento mesmo, né? Que você ensina a pessoa, cara, faz seu Pix é assim, e funciona. A pessoa que nunca fez isso na vida,
que não tem contato com o banco, que talvez não conseguiria passar pela porta giratória do banco convencional. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente faz isso por meio. Eu tenho duas respostas. A primeira resposta é a necessidade. A necessidade faz você, em qualquer instância, ultrapassar qualquer tipo de barreira. E como as pessoas precisam muito daquele recebível, precisam muito daquela grana, elas vão aprender de alguma forma a como acessá-la, né? E aí elas vão dar o jeito delas. Por exemplo, o Pix foi inventado, né, se eu não me engano, em novembro ali, lançou em novembro de 2021, se não me falha a memória. Mas assim, ninguém sabia o que que era antes e hoje todo brasileiro, até dentro da nossa base, todo mundo sabe fazer, conhece e tudo mais, já virou uma coisa democrática. Então, é uma coisa que as pessoas aprenderam muito rápido por conta da necessidade. Ou precisavam pagar alguém ou receber alguém, então isso acontece de uma maneira muito rápida. Então, minha primeira resposta, objetivamente, necessidade. E a segunda situação, a gente teve que investir muito em um time de sucesso do cliente mesmo, um atendimento que tivesse, primeiramente, uma skill muito de habilidade de paciência, né, empatia, fosse um atendimento fraternal. Ainda assim, entendendo as dificuldades das pessoas, entendendo que elas têm origem diferente, entendendo até que o momento do dia delas depende também, entende? Então, assim, vai ter gente que vai chegar super indignado, tem gente que vai chegar já querendo resolver o problema. A gente tem que ter a noção, mas para mim, de novo, eu volto na ideia do cartão Black. Eu quero que elas sejam tratadas exatamente igual todo mundo do cartão Black é. E é o principal, né, cara? Você não fazer acepção de pessoas, você tratar todo mundo de forma igualitária. A pergunta que eu ia te fazer é em relação à sua trajetória enquanto empreendedor mesmo, né? Você falou que passou por todo esse processo de forma de comunicação, de querer abrir empresa, de querer fazer coisas que meio que equilibrasse o jogo, né? Que é muito desigual e tal. Esse desejo de empreender vem de quando? Vem desde criança, desde adolescente, desde quando estava no Nordeste ainda? Ou como é que foi esse desejo assim, de empreender? Sempre houve esse desejo no coração? Ou ele surgiu de acordo com a necessidade? Porque a gente sabe que no Brasil assim, muita gente empreende por necessidade. Nem é porque quer, né, Uhum. empreender. No seu caso, como é que foi isso? Exatamente como todo brasileiro, pela necessidade. E eu nunca me vi como empresário, nunca. Nunca tive uma referência. Na minha família eu vou ter dois tios, distantes de outro estado, mas nunca tive nenhuma referência próxima a mim, tendo tendo que controlar muitos funcionários, executando um modelo de negócio na vida. Zero, nunca tive contato com absolutamente ninguém, então nunca me vi nessa posição. Então as pessoas chegavam assim perguntando, quando eu até fazia a faculdade, me perguntando onde é que eu ia trabalhar, para quem eu iria trabalhar. E no início, beleza, eu já entendia que eu não queria ir para agências e tal, que eu já queria ir para uma coisa diferente. Mas eu me colocava num lugar já de sempre, foi até uma questão de uma revisão pessoal mesmo. A época, por exemplo, que eu fui de colégio, eu já liderava as pessoas, eu trabalhava, já juntava todo mundo em prol de vários projetos. Sempre estava executando alguma coisa, sempre. Na faculdade, a mesma coisa. E aí, depois eu parei para poder entender o que que era isso, e que isso tinha um nome no final do dia, que era uma profissão. Então, meu jeito de ser no final do dia era, quando eu enviava o currículo para alguma coisa, aquilo ali, para eu poder prestar serviço de alguma forma, eu queria sempre ter um setor onde eu pudesse encaminhar aquilo, entende? Então, eu sempre comprei muita responsabilidade na minha vida. Depois eu fui entender que o nome disso no final do dia tem lá a pessoa bota, empreendedor, assim, assim, assado, como várias coisas hoje que estão até mais glamorizadas. Mas isso eu entendi fazendo. E depois que eu olhei tudo que eu queria fazer, tive o nome da empresa e tudo mais, eu falei, cara, eu vou me jogar. Eu até fiz um processo seletivo de uma outra empresa, sair de uma anterior que eu tinha, e eu tinha uma decisão para poder fazer. Ou eu aceitava um lugar super legal de trainee, uma multinacional enorme, que eu ia virar, em tese, a minha vida, ou eu ia para um projeto pessoal que já era Trampei, já tinha esse nome. E aí eu até aceitei inicialmente fazer esse processo de trainee, mas eu andando na rua, executando o processo de trainee das outras pessoas, eu só pensava na Trampei. Como é que eu consigo levar isso para minha empresa? Como é que eu consigo levar isso aqui para cá? Então, assim, nesse momento eu falava, no dia de assumir, um dia antes, eu liguei para os seletores lá e falei, olha, eu não vou assumir
eu tenho outro projeto, eu vou executar, eu prefiro falar isso para vocês hoje do que daqui a pouco sair. Mas eu sei que eu preciso tocar isso. Então, me vi já fazendo, já tendo que executar, já tendo que liderar gente e tendo que ter um jogo de cintura mesmo para poder ter noção de leitura, desde contrato, contabilidade, gestão, em cada uma das áreas. E assim, e aí vem outras dificuldades também, né? Igual você falou, gestão, administração, lidar com pessoas, que não é fácil. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu ouvi uma vez que a gente devia fazer 2 cursos antes do curso que a gente quer fazer mesmo, né? Que é psicologia e administração. Um para entender pessoas, outro para você aprender a administrar seu futuro negócio. E aí você aprendeu tudo isso na marra, né? No dia a dia mesmo ali e tal. Imagino também que deve ter errado muito também, né? Para conseguir acertar, né? Muito. Muito mesmo. E aí a gente vai levando com a gente, né, os aprendizados. Até eu acho que, mas eu acho que o meu maior erro foi a gente quando a gente parte da origem que a gente tem, talvez o nosso maior erro é não acreditar na gente. Então, assim, eu não acreditar, tipo assim, em alguns momentos de inflexão, você meio que duvida de si mesmo, assim, em vários sentidos. Mas, por exemplo, antes de chegar para poder fazer o que eu estava fazendo, eu ralei muito fazendo muitas outras coisas. Então, tive noção, um pouco de jurídico, um pouco de contábil, um pouco de tudo, muito generalista. Então, quando sentei na cadeira que eu tinha que sentar, fui administrando aos poucos, eu acho que e ainda juntando pessoas, descoberta de negócio, modelo de negócio, precificação. Olha, supera um MBA facilmente já nos primeiros meses. Mas é isso, eu acho que tem a ver também com a resiliência da gente, sabe? De tentar ser virador. E outra, eu acho que eu vou na mesma resposta anterior sobre a necessidade. A necessidade faz com que você aprenda e aprenda rápido. Então, quando você se vê naquele lugar, e mesmo quando às vezes você não crê em você, mas você se vê num lugar que você tem que fazer as coisas acontecerem, a necessidade faz com que você bote as coisas para rodar assim mesmo. E a gente fala assim que no empreendedorismo também tem outra coisa que eu acho que é meio que, assim, que muito importante, que é o apoio familiar, né? O apoio de quem está perto ali, seja a família mais próxima, seja amigos e tal. Você teve esse apoio ou teve alguém assim próximo de você que falou assim, cara, é loucura, não vai nessa não, não embarca nisso não, porque isso vai ser loucura, vai para uma empresa privada mesmo, mas faz um concurso público, rolou disso também? Cara, não, assim, minha família, apesar de todos eles concursados e tudo mais, no início até eles falavam, vai fazer um concurso e tal, tudo mais. No início não tem como, né? Todo mundo vai falar, mas até pela segurança. Mas eu já era, vamos dizer, eu já era meio que ovelha negra, assim, né? Então, graças a Deus. Então, já tinha um perfil diferente daquilo, tipo assim, eu não conseguia ficar dentro de um lugar com tudo fechado e achar que aquilo, todos os dias de 9 às 18 fazendo a mesma coisa. Eu preciso no mesmo dia ter situações diferentes, resolver coisas diferentes e às vezes até demais. Hoje em dia eu estou tentando até reduzir porque foi até demais. Mas voltando para o apoio familiar, graças a Deus eu tive um apoio assim tremendo, você não tem noção, Júnior. Assim, desde dos meus pais, as pessoas mais próximas, claro, sempre preocupados também, mas me apoiando integralmente. Irmã e meus tios, assim, eu tenho tios que me receberam na casa deles, então eu morei um tempo com os meus tios para poder dar conta, e assim, as pessoas me deram absolutamente tudo. Então, para que eu continuasse perseverando, assim, as condições, sabe? Para que fizesse com que a gente acontecesse. Então, eu tenho com eles, assim, uma dívida e um carinho eterno, assim, com as pessoas que me fizeram chegar aqui. E é muito importante, né, cara, esse apoio assim, né? Igual você falou, você tendo família de concurseiros ainda, e todo mundo é servidor público, deve ser muito difícil mesmo, e tentador, na verdade, né? Você fica assim, Uhum. cara, todo mundo tá ali, uma vida relativamente estabilizada, né? E eu tô Quem a gente olha aqui, como referência é isso. Porque quem as pessoas que você olha como referência na sim. minha casa, que tinham mais estabilidade, sem ser as pessoas que estavam o tempo todo tentando, fazendo malabarismo para sobreviver, eram os concursados. Então, tipo assim, é como se fosse um caminho óbvio para você, né? Vai logo, assim, faz alguma coisa assim que você vai estar resolvido. Mas eu não consegui. E aí você falou assim, no início que teve muita dificuldade, né, em relação a principalmente financeiro mesmo, foi o pior gargalo que teve no seu negócio para ter apoio financeiro e tal, de investidor.
E aí, de repente, a porta começa a abrir. A galera começa a acreditar no projeto e vai começar a investir no projeto. E aí, como é que foi ver isso acontecendo? Como é que foi ver isso, a ideia do papel tomando uma forma e essa forma conseguir convencer pessoas que acreditavam no seu negócio e começaram a investir no seu negócio? Como é que foi isso aí? Você vê o horizonte se abrindo assim para você aí? Até hoje parece inacreditável, Júnior, de verdade. Eu olho assim, hoje eu vejo situações da empresa que não dependem mais de mim. Então, antes eu era tudo, né? Eu era o vendedor, eu era a pessoa que atendia, eu fazia tudo, 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 sem nenhum. E hoje eu olho os setores da empresa que rodam todos os processos e as pessoas simplesmente conseguem resolver e dominam aquilo, sabe? Toda a operação, todo o atendimento, todos os contratos, tudo a gente vai ter assessoria hoje. E aí me deparei outro dia com um contrato, tinha tipo assim umas 50 páginas. E aí eu finalizando a leitura dele todo e aquilo me passando na cabeça de tipo, como é que cheguei aqui, sabe? Hoje, lendo um contrato de 50 páginas, com não sei quanto, investimento e tal, eu fiquei, o que está acontecendo, sabe? Essa redação passou na mão de muitas pessoas, chegou aqui na minha agora para poder aprovar, mas olha o que aconteceu, né? Realmente, aquilo que a gente planta, uma hora dá. Eu vou para essa analogia para te responder, Júnior. Aquilo que você planta e tem constância, uma hora dá. E aí é você conseguir, nesse momento que as coisas viram e começam a abrir portas, é você ter a sabedoria de continuar pegando todas as sementes e continuar plantando de novo com a mesma constância, sem se fantasiar, achando que aquilo ali já está resolvido, porque não está. Então, continuo tendo o mesmo pé no chão e trabalhando igualzinho desde o primeiro dia. E é muito louco isso, né? Porque você gosta de falar assim, então você planta que planta que a gente escolhe e tal, mas às vezes demora, né? E aí se demora muito tempo, porque tem muita gente que cai nessa questão, Jorge, do desânimo mesmo no empreendimento, no empreendedorismo. Porque, cara, tô aqui tentando, tô aqui batendo a cabeça e as coisas não acontecem, mas assim, tá um passo de acontecer, um passo da chavinha virar e muita gente desiste nesse ponto também, né? Acontece muito isso. Eu imagino que nessa caminhada você deve ter visto alguns empreendedores com ideias assim fantásticas que não foram para frente por conta disso, né? Desse desânimo, porque não via a chave virar. Aconteceu muito isso ao seu redor assim, e que de certa forma assim, ou te desanimou em algum momento, ou até falou assim, não, ou te impulsionou, te motivou mais. Como é que foi isso, assim? Tem muita gente do meu lado acontecendo isso e me visitou também esse sentimento uma série de vezes. E isso não me impulsionou de forma nenhuma. Isso, sem glamour nenhum, me trouxe para baixo. É o dia que você volta para casa e geralmente quando eu faço nesse dia eu falo, eu preciso dormir. Só dormir. Eu preciso tentar apagar. No outro dia eu acordo, sol de novo. Vamos lá, vamos tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas assim, quando você está com a cabeça muito cheia e tudo já meio que desmoronando, vá dormir. Vá dormir, que é para mim é o melhor conselho. Tenta dormir, apagar, joga tudo para cima, porque você não vai resolver naquelas horas, nada vai se resolver. No dia seguinte de manhã cedo, tenha calma que as coisas vão entrar no eixo. Não glamorizo isso de forma nenhuma. Foi muito difícil, sofri, assim, colocaria vários palavrões aqui em reticências, porque sofri mesmo, mesmo, mesmo. Esse desânimo, ele chega em você, porque até agora, quando a gente chega em entrevistas, as coisas deram certo, mas agora tá dando certo depois de 3 anos, quase 4 anos, 3 anos e meio. Mas assim, em 2 anos, eu estava assim, todo dia ali na pandemia, as coisas acontecendo, tudo quebrando, e você tentando furar as coisas. Então, assim, é um pouco até desesperador, mas deu certo. Aí você falou que vai fazer 4 anos, então, né? A Trampei. Então você abriu, você criou em 2019. Foi em novembro de 2019. Cara, então você pegou o início, você pegou o seu negócio aí já com a pandemia estourando, né? Exatamente. Eu abri a porta, era carnaval, a segunda porta era pandemia. Nossa, Deus. Tá, agora conta pra gente como é que foi isso, esse momento de pandemia, o negócio começando e todo mundo em fase de recessão, né? Ninguém queria investir em nada. Como é que foi esse período de pandemia? Nesse momento é o momento que você tenta parar o negócio de pé e
Nesse momento eu parei para poder entender mesmo qual era a dor das pessoas. Era um momento de descobrimento. Então, é, tinha dia que eu saía do escritório, eu achei engraçado porque eu estava falando com outro fundador aqui hoje, e aí a gente comentando assim, cara, eu não sei por quê, mas eu chegava no escritório 8 da manhã, lá no meu primeiro ano, e saía às 11 da noite e eu não entendo fazendo o quê. Porque, tipo assim, não tinha o que fazer em tese, entendeu? Era no início, você não tinha as coisas ali muito modulares, entendeu? Você fazia muita coisa, mas ao mesmo tempo o seu crescimento era ínfimo. Você não movia quase uma palha. Depois que a correnteza vai criando e que as coisas vão tomando lugar. Mas no início eu não sabia nem qual era o modelo de negócio, o que que a gente ia fazer. Então, vou te dizer, era desesperador. Meu papel naquela época foi tentar entender ainda mais o produto, foi errar, errei absolutamente, muito. Tentei oferecer a mesma coisa que eu oferecia para advogado, tentei oferecer para entregador, errei. E aí foi o ano todo de erro, de bater a porta na cara, e aí provavelmente é nessa hora que bate o desânimo. Falando, cara, eu tô tentando fazer uma coisa, parece que é legal, mas não tá dando certo. É o momento de você ir se revisando mesmo. Será que eu não vou ajustando aqui uma coisinha a outra? E aí vai abrindo coisas que você pode realmente tentar entender qual é o desejo ali do cliente, enfim, de quem você está atendendo. E nessa época de pandemia, você já tinha funcionário ou era só você no início? Como é que foi? Tinha, tinha um funcionário já, e, isso é muito doido de pensar, porque eu fiz com que eu contratei pessoas no início que eram de minha confiança e contratei umas duas pessoas mais caras. Então, era assim, era sangrando, era entregando para elas, era não tendo nada para gente, era tentando fazer com que o negócio parasse de pé. Era assim, era isso, assim, esse foi o cenário. E tinha muita responsabilidade por trás, porque você traz uma pessoa de um lugar super bom para vir a confiar na sua ideia. Abre uma pandemia, tem toda uma família por trás, o que que você vai fazer, sabe? Então, assim, tem que honrar. Graças a Deus a gente honrou tudo, sempre honrou. Então, no seu caso, então, como tinha pouca gente, você nem chegou a fazer até corte pessoal, né? Nesse caso da pandemia. Não, não cheguei a fazer corte pessoal, mas foi muito batalha, foi uma batalha enorme. Eu tive que mobilizar mais investidores o tempo todo para, no final do dia, cada gasolina, cada combustível era algum prêmio que a gente ganhava, que aparecia. Eu ia lá, competia, o prêmio tinha um dinheiro e voltava, conseguia pagar todo mundo. Era assim, era assim. Mas imagine assim também, né? Que depois que passou por isso também, cara, eu acho que daqui para frente o que vier vai ser moleza, assim, né, para lidar, né? Porque passar por um período de pandemia, como foi difícil para muita gente, e você vê muitos negócios fechando, e você ali conseguiu manter o seu negócio ali aberto, de pé ali, eu acho que o que vier agora também assim já tá mais cascudo, né? Com certeza, assim. Eu não, não- eu não vou dar para o universo essa dica, não. Para mim, eu vou guardar, tá tudo bem, universo, vamos tentar deixar que fique tranquilo aí as coisas. Mas, assim, foi um mar muito turbulento. Então, dizem, né, que no mar turbulento é que fazem bons marinheiros. Então, agradeço, deu certo, passamos, mas eu não quero, tipo assim, né, você não quer ficar voltando para mar turbulento porque não tem condição, entendeu? Então, o objetivo é que você realmente vá navegando para água mais tranquila. Esse é muito meu objetivo agora, mas, claro, né, entendendo principalmente, já que o desafio que a gente quer conquistar, ele é enorme. Ele é enorme, enorme, enorme. Então, assim, cabe você ter mais hoje eu penso mais em sabedoria do que a força do braço. Que aí não dá. Eu vou te perguntar o seguinte também, Jorge, você falando em relação logo no início, assim, a questão da dificuldade que teve que aprender na marca, financeira, administrativa e tal. Você chegou a ter ajuda com isso, alguma ajuda assim de curso, por exemplo? Tem muita gente que vai para o Sebrae, que o Sebrae oferece N cursos gratuitos lá e tal. Você chegou a ter algum tipo de ajuda para aprender a lidar com o negócio, aprender a empreender? Ou não? Foi tudo você mesmo, leitura, errando e aprendendo? E como o Diego Reis fala muito, que a gente fica assim, errando logo, vamos errar logo para acertar logo também. Isso. Foi bem nessa ideia também? Errando logo para poder aprender logo e assim, e a gente não tá, né? Em nenhum momento a gente fica, né, não tendo mais risco, né, de errar. Pelo contrário, todo dia a gente vai errar e faz parte.
O negócio hoje é só o índice de assertividade ser maior do que era antes, porque o índice de assertividade lá era terrível, né? Então a gente naturalmente ia patinando ali mesmo em várias coisas, sendo menos objetivo, dando muita volta nas coisas. Então eu tento hoje ser mais pragmático. Naquela época, errei muito, não recorri ao Sebrae. E naquela época eu achava que eu não tinha nem tempo, e considero achando isso, porque eu queria só parar de pé um negócio. Claro, se algumas eu tive acesso a mentorias, eu fui para acelerações. Então, dependendo do seu negócio, eu acho que tem algumas assistências que são mais precisas para essa especialidade que você mexe. Em startups eram acelerações. Então, fui muito, assim, e digo para você, uma delas foi a primeira, que foi a BlackRock. Era um momento que eu estava mais, assim, né, no momento de dificuldade, aquilo ali me ajudou muito. Tive acesso depois aí você começa a ter visibilidade, começa a acertar algumas outras coisas, e outras acelerações vieram e ajudaram a gente a acertar mais. Mas no início foi isso. Erra logo, acerta logo e vai dormir, e no outro dia acorda cedo e toma um café e marcha. E vai para frente, né? E para você, como é que está sendo agora essa questão da aceleração do Black Founders do Google? Fantástico, fantástico, Júnior, fantástico mesmo. A gente ganhou uma visibilidade enorme. Era uma coisa que eu bati na porta muitas vezes, até que você fique pronto para poder estar aqui. E hoje eu passo aqui, me mudei para São Paulo, e aí hoje venho trabalhar todos os dias aqui, e é inimaginável. É inimaginável todos os dias ter uma rotina que eu tenho de vir todo dia acordar, vir trabalhar aqui no Google e ter acesso a outras pessoas, enfim. Isso para mim foi uma vitória. A aceleração em si, ela muda a nossa perspectiva por completo no mercado, para a gente, para os funcionários, para quem você atende. Então, tudo muda um pouco realmente, a maneira, o estágio de tudo, sabe? A maturidade das coisas. Então, foi isso que aconteceu. E aí você falou em relação a que vocês também oferecem serviços financeiros, né, para os seus clientes e tal, para os clientes finais também, né? E como é que você imagina, cara, que a Trampay vai estar daqui a, sei lá, 5, 10 anos? 10 é muito tempo, daqui a 5 anos assim. Como é que você imagina a Trampay? Como é que você vê a Trampay daqui a 5 anos? Bom, como eu me vejo daqui a 10 anos, 5, 10 anos? O primeiro passo para construir isso, a gente teve acesso a fazer uma teoria da mudança mesmo, não simplesmente imaginar alguma coisa, mas tentar colocar esse sonho no papel, trazer metodologia, direcionar os nossos passos para que a gente realmente consiga chegar lá, né, e entender o que que faz a gente também, se porventura mudar, o caminho. Onde é exatamente esse objetivo é que a gente se torne o maior ecossistema, uma plataforma mesmo, para mais que um banco, a gente se torne uma plataforma para esses trabalhadores informais, que aqui as pessoas consigam ter acesso a melhorar a qualidade de vida delas. Elas tenham desde um ponto de apoio na rua, enquanto elas estão trabalhando, que é para proteger elas do frio, do calor, né, de todas essas situações, da vulnerabilidade que elas têm, né, e passando pela situação bancária, para elas terem uma inclusão financeira, tendo mais perspectiva de crédito, conseguindo investir nelas, nas viagens, seja no carro, seja na casa própria, e para além disso, eu vejo a gente crescendo realmente, mudando ali. Eu li um livro outro dia, parece que a gente está distante, de países de primeiro mundo há 11 gerações. Ainda vai demorar tudo isso para que a gente consiga se estabilizar. Então, aqui no Brasil tem gente falando de criptomoeda e ao mesmo tempo tem gente dependendo de casa lotérica. Entende o grau de dificuldade que é isso? Então, meu objetivo e felicidade vai ser que se daqui a 5 anos, 10 anos, a gente conseguir trazer essas pessoas mais para perto, trazer elas mais para uma ideia de inovação e conseguirem mudar, chegar, diminuir essa quantidade de gerações aí, para que os filhos delas possam crescer e ter mais facilidade. É isso que eu creio vai estar completamente realizado. Maravilha. Agora eu vou divulgar um pouco em causa própria aqui. Para você, como é que foi para a Trampay a importância dessa parceria com o Banco Afro, com a AfroPay? O que trouxe Eu, assim, para vocês de benefício assim, que vocês usam a solução da AfroPay, né, como artilheiro e tal, para oferecer toda essa gama de serviços financeiros. Qual foi a importância disso para a Trampay hoje?
100%, 100%, 100%. Com a Afra a gente conseguiu validar, sedimentar todo o nosso território, validar as coisas. Tivemos, como é de cada startup, né? A gente passa por diversas dificuldades até a gente se alinhar. Alinhamos, eu digo assim, produto, tecnologia, ela é muito modular, né? Até que você consegue alinhar certinho. Depois de arrumada a casa, a gente conseguiu se ver, Robélia, crescendo absolutamente em todos os meses de usuário, de movimentação financeira, da quantidade de transações, e eu vi a estrutura que tinha por trás da AfroPay fez com que a gente permanecesse. Então, a gente teve uma estrutura muito sólida que conseguia receber até todos os insights, né? Todas as perspectivas de mudança que a gente precisa mover o negócio o tempo todo e muito rápido, adaptar ele. Então, a gente conseguiu ter essa assistência com o Afro, consigo dar conta na tecnologia, e hoje a gente vai para um outro momento juntos, assim, sabe? Então, estou muito feliz desse arranjo todo que a gente teve para que as coisas funcionassem. No final do dia, é isso. Eu brinco com o meu time. Minha nova máxima é: eu não quero estar certo, eu quero que funcione. Eu não quero absolutamente estar certo. Vai funcionar? Funciona? Me diga que funciona e aí a gente está dentro. Com o Afro funcionou. Maravilha, muito bom mesmo. E você falou um pouco como é que você quer ver a Trampei daqui a um tempo, e agora a pergunta que eu te falei, assim, que a gente faz mais parte para o final, é como o Jorge se vê daqui a 5 anos? Pessoa física. Pessoa física. Eu me vejo investindo em novas pessoas. Eu me vejo tentando entender pessoas ali que estão querendo mudar o mundo também, estão ali só com a ideia na cabeça e com a força do braço, tentando entender para onde é que vão. Eu quero muito estar ajudando essas pessoas a terem mais força, então estar investindo diretamente nelas é uma vontade minha e pretendo estar ajudando todo o ecossistema, pretendo ser uma voz muito ativa para que as pessoas também, dentro desse mercado que a gente trabalha dos informais, possam ter mais inclusão e visibilidade. Então, é um pouco do que eu desejo fazer para o futuro. E outros filhos também, né, Júnior? A Trampê hoje é um filho, né? Uma filha, na verdade. Mas o objetivo a gente vai querendo criar muito. Depois que a gente cria um, a gente quer sair criando outros, também dando vida a outras coisas. Então, quero muito estar criando também outros. Então, que significa que já tem algum projeto em mente já, que não pode falar, claro, mas tem uma coisa em mente já para o futuro também, né? Já tem, já tem, já tem. Eu que lute. Exatamente isso. Você que lute. Jorge, como a gente combinou, né, tem 40 minutos e uma horinha aqui de gravação, está chegando aqui ao final desse episódio. Agradeço muito, cara, assim, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. E quero te pedir para deixar uma mensagem final para quem nos assiste, quem nos ouve aqui, quem está começando a empreender, que vai passar por muito perrengue ainda. E a gente ora para que não passe também por uma nova pandemia, que não tenha, nós não venhamos a ter uma nova pandemia. Qual a mensagem que você deixa assim para quem está querendo começar a empreender agora, já começou e está passando por perrengue também agora? Minha mensagem para elas é foquem em resolver, serem resolutivas. Então, assim, problema todo mundo vai ter, não fique dizendo que o governo é super difícil, que a tecnologia é muito difícil, nenhum investidor vem para mim, não tem nada que eu possa fazer. Se não existe para mim uma frase dizendo não tem como. A palavra não tem como, se a pessoa falar isso, perto de mim já está fora. Então, assim, para mim tem como, tipo assim, se você não crê nisso e não ser muito resolutivo, você vai ficar dando muito looping, igual aquele rato, aquela cena que fica dando volta em si. Então, assim, tentem achar uma fresta. Às vezes, a porta, eu brinco, né? Para muita gente, o sol vai nascer na sacada, lindo, maravilhoso, e tá tudo certo para essas pessoas também. É justo. Agora, tem gente que vai nascer só uma frestinha. E às vezes a pessoa vai ter que subir muito para poder olhar e ter acesso, inclusive, à luz do sol. Mas você tem que ir em busca exatamente dessa frechinha, conseguir ser resolutivo para que você consiga estar do outro lado. Se ficar olhando tudo que é escuro, não vai, é muito difícil virar. Então, assim, para empresário que está tocando o negócio agora, realizando alguma coisa, nesse momento, resolve, velho. Tenta entender o que que faz virar suas coisas rápido. Não se demore não nos problemas.
porque naturalmente eles ainda vão permanecer. E sempre vão mesmo, né? Sempre vai ter algum problema aqui, outro probleminha ali. E é isso, acho que foi muito válido aqui sua experiência também, sua história um pouco que a gente conheceu aqui hoje. Acho muito bacana o trabalho de vocês, muito legal mesmo, assim, a proposta da Trampei. E espero que ver vocês assim voando, cara, assim, voos altos mesmo, que você falou do seu sonho, né? De dar uma certa dignidade financeira para as pessoas, que isso realmente se realize, de ter esse tratamento, né? De um cliente black como um cliente comum mesmo, que portas se abram, né? Para a Trampay, para os clientes da Trampay, para o seu cliente final, também que a gente possa ver esse crescimento aí, assim, ser a ponto da gente, de você não conseguir imaginar onde você chegaria, na verdade. Torço muito por isso, de verdade mesmo, Jorge. E muito obrigado, tá, por ter estado com a gente aqui hoje mais uma vez. Obrigado mesmo. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Você não tem noção do quanto que isso é importante. E torço de igual forma que a maneira como você me tratou aqui, com esse carisma todo que você tem, consiga revisitar aí, consiga voltar para os planos, para os desejos do seu coração, e que as coisas deem certo. E que também, assim como você me desejou, que você também não creia naquilo que aconteceu, mas aconteceu. Então, obrigado aí todo mundo que pôde ouvir e dedicar esse tempo. Espero que vocês todos aí consigam voltar aí com mais inspiração para poder tocar a vida, velho, e fazer as coisas acontecerem. Exatamente isso. E é isso, para você que nos ouviu até aqui, nosso muito, muito obrigado. Mais uma vez, deixa o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais, tanto do podcast no Instagram, podcast Voz Afro, também siga a gente também lá no TikTok também, só como Voz Afro. Para você que nos ouve, vá no YouTube, inscreva-se no canal, é muito importante também que você esteja também no nosso canal também, né? Inscrito lá, ative a notificação, clique no sininho ali e ative as notificações. Sempre que vai ter vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação aí no seu celular, no seu computador. E até a semana que vem, né? Até o próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Tchau.